Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindo, bem-vinda a mais uma escalada. Eu agradeço a Deus pela sua vida, louvo ao Senhor pela sua participação e lembre-se, aí no final da transmissão, se você está assistindo pelo YouTube, clica aí no sininho, se inscreva no canal do YouTube. Se você está assistindo pelo Facebook, coloque aí os seus comentários, escreva aí o que Deus falou com você, também sugestões de temas e nos ajude a divulgar a página ou o canal da Igreja Batista da Graça. Deus te abençoe e quero convidar você a mais uma escalada, a escalarmos realmente pela fé essa montanha que muitas vezes nos apresenta. E hoje eu quero convidar você a se olhar no espelho. Olhar-se no espelho. O Sermão do Monte é um sermão muito rico, é um sermão que nos ensina muito. E lá no capítulo 5 de Mateus, verso 3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz, é aquele homem, né? É a forma que Jesus descreve uma alegria que é autossuficiente, uma alegria que não é afetada pelas circunstâncias, é uma alegria diferente da alegria que muitas vezes nós procuramos. A felicidade muitas vezes, a felicidade humana, muitas vezes ela depende das circunstâncias, se elas estão ou não favoráveis, se eu tenho ou não, sabe? A nossa alegria, muitas vezes ela está conectada a questões materiais, conectada a questões palpáveis. Muita gente, por exemplo, nesse tempo de pandemia, de isolamento, não tem se sentido alegre, porque muita coisa lhe tem faltado. E realmente, não é que você não pode ter aquele sentimento de tristeza nesses momentos, mas o que Jesus quer nos ensinar no Sermão do Monte, nesse início do Sermão do Monte, é que a nossa alegria, ela vai além daquilo que nossos olhos podem ver. A alegria que Jesus está propondo é uma alegria centrada nele mesmo, na pessoa de Jesus. Lá em João, capítulo 15, verso 11, diz assim: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo, olha, que a minha alegria, em algumas traduções, a minha paz, esteja com vocês, esteja dentro de vocês, caminhe com vocês, e a alegria e a paz de vocês seja completa. As bem-aventuranças, elas vão falar dessa alegria, desse nosso encontro, com Cristo, e que independe da dor que estamos sentindo, das circunstâncias que estamos vivendo. É uma alegria que realmente perpassa aquele momento em que nós estamos. Não uma alegria, Jesus não está dizendo que a nossa alegria é uma alegria falsa, uma alegria hipócrita, mas uma alegria que, mesmo que eu esteja sofrendo, eu sei que eu vou ter a paz que só Jesus pode me dar. Tá? Não é que eu vou ficar procurando dor e ficar ali rindo, estou sentindo dor e estou ali dando gargalhada. Não é isso. O que Jesus está nos propondo é que mesmo diante das dores, diante das dificuldades, nós temos uma esperança do cuidado dele sobre as nossas vidas. Essa alegria que Jesus nos propõe, ela brilha em nós mesmo diante das lágrimas, mesmo diante do choro. Porque nós sabemos que esse choro ele vai passar, vai ter um momento que ele vai se encerrar. Essa bem-aventurança do versículo 3, bem-aventurados os pobres, Jesus não está dizendo que eu tenho que ficar alegre por ser pobre, não é pobreza material. Até porque
Existem casas que são verdadeiros palácios, pessoas muito ricas, e há pobreza ali dentro. E há pessoas que vivem limitadas, com dificuldades, mas há riqueza dentro daquela casa. A alegria que Jesus está propondo não é uma riqueza e nem uma pobreza na questão material, do ter ou não ter. Até porque Jesus jamais iria autovalorizar, iria dar muito valor à pobreza. Ele não ia dizer e ficar ensinando que a gente tem que ser pobre. Pobreza, ao meu ver, é uma denúncia do nosso egoísmo, do nosso individualismo. A pobreza é uma denúncia de Deus ao homem que não está pensando no outro. Essa é a ideia, pelo menos que eu tenho, do que é a pobreza, do que é ser miserável, miserável não no sentido social, ou melhor, não no sentido de caráter, mas miserável mesmo, de finança, aí sim, na questão social. Miserável, viver na miséria, pessoas que não têm o mínimo. Isso é denúncia da nossa falta do olhar para o outro. Mas não é isso que Jesus está dizendo sobre a questão da pobreza. O que Jesus está ensinando para nós é a questão do homem se olhar no espelho e ver que ele é pó. De se olhar no espelho e perceber que ele sem o outro e sem Deus, ele não é ninguém, que ele é pobre, realmente, no sentido de que não se humilha. Isso traz pobreza. De não ter uma vida humilde diante de Deus. E aí entra outro problema, que muitas pessoas confundem a humildade com questões sociais. Ser humilde é ter uma impressão de si mesmo. Ser humilde significa se ter uma opinião de você mesmo, de si mesmo, no sentido de que entende que sozinho não consegue, entende que você precisa do outro e precisa de Deus. E o que Jesus está dizendo, se a gente fizesse aí uma fala atual, contemporânea, do capítulo 5, verso 3, que Jesus diz na bem-aventurança, seria mais ou menos assim: bendito e feliz é o homem que tomou consciência de sua total necessidade e que colocou sua confiança em Deus. Ou seja, é aquela pessoa que vê que é pobre, não consegue caminhar sozinho, que se olha no espelho e diz assim: eu sou pó. Porque infelizmente existem pessoas que se olham no espelho e cantam aquele hino: tão grande és tu. Mas não é cantando para Deus, é cantando para si mesmo. Essa não é uma pessoa que consegue se olhar como pobre. É uma pessoa que se acha ao máximo. Eu gosto da tradução da mensagem, a Bíblia, a mensagem desse versículo, que diz que abençoados são vocês, que nada mais têm para oferecer, quando vocês saem de cena à margem de Deus e do seu governo. Ou seja, quando eu saio de cena com as minhas vontades, com os meus quereres, com os meus... o meu achismo, ou seja, de achar que eu sei tudo, eu saio de cena e deixo Deus agir na minha vida. Eu convido você, convido a mim também, a se olhar no espelho e dizer: eu sou pobre. Eu sou pobre porque eu preciso de Deus. E quando eu tiver mais de Deus, eu vou perceber que eu continuo sendo pobre, porque Ele que é tudo na minha vida. É Ele que me dá tudo. É Ele que me sustenta. Eu quero orar com você, por você, com você, e pedir a Deus que nos torne ricos. Ricos da presença dEle. E assim possamos abençoar a vida de outros que ainda não têm essa riqueza, que ainda não têm essa alegria e não têm essa paz. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado. Eu quero agradecer ao Senhor porque é o Senhor que nos enriquece. Louvamos o teu nome, Pai, pela tua bondade, pelo teu querer sobre nós.
E peço agora, Senhor, que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária a vida desse querido e dessa querida, que entende agora que somos felizes por sermos pobres, pobres no entender que precisamos mais do Senhor e que não nos achamos autossuficientes no sentido de não precisarmos de ninguém. Mas, Senhor, que quando vir esse sentimento de nos acharmos alguma coisa, possamos olhar no espelho e dizer: tu és pobre, tu és pó, e que precisa cada vez mais do Senhor e do outro. Pai, nos abençoe assim. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, querida do Senhor, e até uma próxima escalada, se assim Deus nos permitir. Tchau, fique com Deus.